Falamos de Pedro como um homem, num certo sentido, desequilibrado. Nos primeiros dias da sua caminhada com Jesus, Pedro demonstrou tudo o que ele era, um homem com pouco equilíbrio emocional. E aí o Senhor diz, olha, o tempo do fim está próximo, é bom que vocês sejam criteriosos, sóbrios e equilibrados em tudo. Depois ele diz, acima de tudo, que vocês tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aliás, esse versículo, esse texto é um texto difícil na sua interpretação, principalmente essa última frase, né? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que quer dizer isso? Alguns acham que o amor que cobre uma multidão de pecados é o amor de Jesus, que derramado na cruz do Calvário, é capaz de cobrir, no sentido do Velho Testamento, de aplacar a ira de Deus sobre o pecado, de trazer aquela cobertura como a expiação dos pecados lá no Velho Testamento, quando Deus estava para punir o seu povo, o povo ia, sacrificava o cordeiro na época da Páscoa, do Yom Kippur, no dia da expiação, e a ira de Deus sobre o pecado, não sobre o pecador, era aplacada, e os pecados do povo cobertos por conta do sangue do cordeiro colocado ali no altar. Assim como foi o sangue do cordeiro também colocado nos umbrais, nas ombreiras das portas, quando do Êxodo, lá em Êxodo capítulo 12. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ofereceu o único sacrifício e o seu sangue, a sua vida, é capaz também de cobrir os nossos pecados, aplacar a ira divina, a ira santa contra o mal, contra o pecado, e assim nos dar total libertação. Então essa é uma interpretação. A outra, porém, essa ideia de cobrir uma multidão de pecados, você pode compreender assim: o amor cobre, aplaca, evita uma multidão de delitos, de pecados e de erros, porque quando somos amados, quando compreendemos o amor de Deus por nós, nós deixamos de pecar contra Ele e contra as pessoas. O indivíduo suprido do amor de Deus, ele deixa de julgar o outro, deixa de usar o outro, deixa de chantagear o outro e passa a viver uma vida equilibrada no trato de uns para com os outros. A saúde, você peca menos, você não tem que pecar quando você se sente amada por Deus, amado por Deus. Nas suas relações, você não precisa explorar ninguém, não precisa chamar a atenção de ninguém, não precisa constranger ninguém, não precisa chantagear, como nós acabamos de dizer. Esse princípio e esse valor é muito importante. Eu vou bater nisso ainda e vou tocar nesse assunto ainda por algumas semanas, porque nós precisamos desenvolver no meio da nossa comunidade, uma comunidade, como diz o pastor McCord, 100% satisfeita, né? Satisfeitíssima com o amor de Jesus, com a pessoa de Jesus. Todos nós temos carências afetivas, temos necessidade de sermos amados, reconhecidos, adulados, elogiados, enfim, todos nós temos necessidade de sermos amados. E nós desequilibramos quando estamos insatisfeitos e aí buscamos nas coisas, como disse o pastor José Edson, no possuir, no comprar, a gente busca uma forma de chamar a atenção, de sermos amados e aceitos. Por exemplo, muitos vão às compras nesse final de ano para presentear alguém, porque tem medo de ser rejeitado se o presente não chegar. Então, mesmo não tendo, ele se endivida a fim de receber a aprovação do outro. Isso demonstra uma pessoa insatisfeita e em desequilíbrio, em busca da aceitação do outro. E assim, esse desequilíbrio vem
quando nós estamos insatisfeitos e buscamos nas coisas ou buscamos nas pessoas uma forma de sermos supridos nesse vazio, nessa insatisfação interior. Há um alerta. Pessoas e coisas não são capazes de suprir o que só Deus pode suprir. Só a pessoa de Jesus pode suprir. E olha uma coisa interessante, igreja, preste atenção aqui. Somos tão mal acostumados com nossas carências, que até olhamos para Jesus de uma forma errada. Nós olhamos para Jesus como alguém que tem muito poder e que tal poder é capaz de nos dar coisas. E nós corremos para Jesus atrás de um benefício qualquer, de um milagre qualquer. Queremos que Jesus resolva aquilo que, tá bom, os homens não resolvem, o senhor falou aí, né, pastor? As coisas não resolvem, né? Então eu já sei, Jesus resolve o meu problema. Eu estou precisando, para ser feliz, ser amada por quem quer que seja, então Jesus me arruma um namorado bem rápido. Você sente que não tem aquele objeto que lhe daria um status. Então você diz, o objeto não supre, mas eu vou para Jesus e Ele vai resolver o meu problema. Eu peço e Ele dá. Não é isso que diz a Bíblia? Então, o nosso buraco é tão grande que até quando nos aproximamos de Jesus, quando a gente vive a religião, nós confundimos as coisas. Nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele tem para nos dar. E manipulamos, e é óbvio que nós aí começamos a ter uma espécie de caricatura de Deus. Nós fazemos uma imagem dele, como estas imagens que estão sendo erigidas na cidade. Porque o povo quer passar por ali e quem sabe receber alguma coisa do santo do Deus de quem quer que seja. Somos tão mal acostumados com nossas carências, que olhamos para Jesus como um poderoso, capaz de dar coisas que eu preciso para me sentir amado. Atenção, Deus não é um canal de amor. Deus é amor. Pausa para pensar. Deus não é um instrumento para você obter amor. Deus é amor. Isso é profundo. Ontem eu fiquei mais velho, 55 anos de idade. E acordei como todos os dias eu procuro acordar. A primeira coisa é reconhecer a presença de Jesus na minha vida. Primeira coisa pela manhã. A presença de Jesus na minha vida. E aí, recorri à palavra de Deus, e na palavra de Deus ouvi coisas do tipo assim: pão, eu sou o pão da vida. Água, eu sou a água da vida. Caminho, eu sou o caminho. Porta, eu sou a porta. Vida, eu sou a vida. Então, logo cedo, a primeira coisa que eu fui lendo nas Escrituras e encontrando essas palavras do tipo: eu sou para você, Armando, a vida, o pão, a água que você precisa. Que coisa. Depois, recebi ligações, e-mails, demonstrações de carinho. E naquele dia também recebi frases em papel, recortes de papel. Minhas filhas sempre fizeram isso. Pegam papéis e vão escrevendo frases e ligam um pedaço de cordão, não sei o quê, e pendura na porta. Aí logo cedo eu olhei e
tinha uma frase e no desenho a mãozinha da minha neta que só tem 18 dias. Então, aquilo para mim é um presente maior do que o que vocês possam imaginar. E depois ainda ganhei uma caixinha, e nessa caixa tinha um sachê cheirosinho. E eu cheirei e disse, que coisa, uma caixinha singela. É uma caixinha cheirosa. Depois, olhando para aquela caixinha e para aqueles papéis pendurados na porta, aquilo para mim já é mais do que suficiente. E aí eu nem notei que dentro da caixinha de sachê tinha um bônus para eu fazer uma outra coisa aí, num spa, não sei de onde, que deve custar uma fortuna, né? Mas para mim a caixinha e os dizeres da porta com aquele desenho singelo já era suficiente, porque esse tem sido o costume em casa ao longo dos anos. Essa ilustração tem uma lógica dentro do que eu estou tentando dizer. Por quê? Qual era o presente maior? Qual foi o presente maior para mim no dia de ontem? Mais do que o que as pessoas podem ou poderiam ter me dado ou me deram, foi a presença das pessoas. A neta de 18 dias e a minha sogra Palmira com 85 anos de idade. Conversas, memórias, abraços, palavras, boa comida, que só fizeram sentido porque elas estavam lá. Coincidentemente, meus 2 genros não estavam naquele momento e era um verdadeiro harém ao meu redor ali. Mulheres de todos os espectros, né? 2 filhas, 3 netas, uma bisa, uma amada esposa e pronto, que eu queria mais, né? A presença era mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer outro objeto jamais poderia substituir a presença. Se estamos vazios, tudo o que queremos das pessoas é o que elas têm para dar e oferecer. Você já se viu, por exemplo, sendo ignorado numa festa onde o presente era o foco? Você entra na festa e a primeira coisa que tem é uma pessoa anotando o seu nome e o presente, e às vezes o aniversariante do dia está olhando para o tamanho da caixa que você está trazendo. Quase não fala com você, mas a caixa, os olhos na caixa. E se você entra ali sem alguma coisa em mãos, é vergonhoso, não é? Porque você sente que todos olham para você e todos esperam que você traga um presente. Você já se viu, ou já se viu, por exemplo, chegando de viagem, onde o que você traz é mais importante do que a sua presença? Hein? Você trouxe, peraí, sou eu, me dá um abraço primeiro, um beijo, diz que foi bom que eu retornei. Já sentiu isso? Você já viu seus amigos lhe deixarem quando você não tinha mais nada para oferecer? Você já viu pessoas abandonadas porque não tinham mais o corpo bonito? Você já viu homens e mulheres abandonados porque não tinham mais capacidade de oferecer prazer sexual? Você já viu alguém abandonando alguém porque as marcas do tempo começaram a desfigurar e já não servia mais para o prazer do outro? Queridos, isso não é nada novo. Por favor, abram comigo em João capítulo 6. Vamos passear aqui com Jesus e você vai ver que ele sentiu e percebeu as mesmas coisas que eu estou dizendo. João capítulo 6. Coisas para refletir. João capítulo 6. Dê uma olhada no verso
22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Presta atenção aqui, ó. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Aqui tem uma multidão à procura de Jesus. Uma multidão. Olha o verso 25. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Que beleza. Todos queriam estar perto de Jesus. Mas o verso 26, Jesus revela algo que para mim é marcante e chocante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos, o quê? Fartaste. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não estão nem aí comigo. Vocês querem o que eu tenho para oferecer, só isso. Vocês querem pão. Vocês querem a solução dos seus problemas. Vocês querem um acréscimo miraculoso em cima dos seus planos. Vocês querem um gênio da lâmpada capaz de lhe satisfazer ou lhe satisfazer os 3 desejos ou mais. A multidão estava atrás de Jesus, mas não era por ele, mas por aquilo que ele tinha para oferecer, principalmente o pão. Olha o verso 30. Eles perguntam: quais são os teus feitos? Eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu, ou pão proveniente do céu. O que eles estão dizendo? Olha, por que você não vai continuar fazendo milagres para o meu benefício? Você sabia que no Velho Testamento, enquanto nós estávamos no deserto, Deus fez descer do céu, através de Moisés, o grande Moisés, pão, maná, e nós comemos e nos fartamos? O que você vai fazer além de Moisés? O que você tem para me oferecer além de Moisés? Quais são os teus feitos? Jesus começa a falar acerca de uma outra qualidade de pão. Verso 30. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí, verso 34, eles disseram: opa! Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles não entenderam nada ainda não entenderam nada. Como os crentes em Cristo Jesus que não entendem que a cada vez que nós nos reunimos em nome dele, seja em 2, 3, 4, 10 mil, 3 mil pessoas, como nós temos aqui, a coisa mais importante nesse lugar é a presença de Deus. E nós vamos correndo de culto em culto, de oração em oração, de lugar em lugar, em busca de um pão, de um milagre, da resolução dos meus problemas pessoais, porque aí eu vou me sentir amado. Aliás, a lógica é assim:
Se eu não recebo nada de Deus, ou Ele não opera, ou essa igreja não tem poder, e é bom eu correr para outro canto, porque aqui não tem a noite do milagre, a noite do não sei o quê, a noite da novena, não sei da onde. E se Deus não está resolvendo os meus problemas, é bem provável que Ele não me ama. Porque quem me ama, eu aperto o botão e a latinha desce. Quem me ama, joga a bolinha e dá o número certo da roleta e eu ganho a bolada. Quem me ama, me satisfaz do jeito que eu quero e preciso, hoje, amanhã e depois. Dá-nos desse pão, Senhor. Ora, que maravilha. Quais são os teus feitos? O que é que você faz para me agradar? Que tipo de programa a sua igreja faz para me agradar? Jesus responde, verso 35. Preste atenção, leia comigo, olhe com calma, olhe para o texto, reflita. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Irmãos, nós precisamos tirar as abstrações da nossa mente, enquanto crentes em Cristo Jesus, para que a glória de Deus brilhe em nós, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós precisamos deixar os ídolos mortos, as abstrações evangélicas, as fantasias, as caricaturas de Jesus que a gente faz na nossa mente, porque não funciona, são ilusórias, não tem poder para satisfazer, não tem poder para dar contentamento, não tem poder para trazer cura real, não tem poder para curar o nosso desequilíbrio emocional, porque enquanto nós dissemos, ou falamos, aliás, vamos afirmar que temos Jesus, nós continuamos a viver uma vida desequilibrada, porque Cristo é uma abstração na nossa mente, é uma fantasia que a gente cria na cabeça, porque ele se torna simplesmente um veículo para a obtenção desse pão que a multidão ia atrás. Jesus não diz, eu tenho pão. Ele diz, eu, o quê? Sou o pão. Essa é a base do cristianismo. Essa é a base profunda do que significa andar com Cristo. Ter a Cristo. Adorar Jesus Cristo, seguir a Jesus. Não são as pessoas de Jesus, as coisas de Jesus, os programas de Jesus, as benesses de Jesus, não. Por isso que o apóstolo Paulo era capaz de ser açoitado, abandonado, esbofeteado. Ele era capaz de sofrer privações, perder tudo e ainda, lá no seu coração, ter contentamento. É bom ter livramento, é bom ver Deus nos ajudando a sarar das nossas feridas, sarar dos nossos... É bom ver Deus provendo para você a cada dia, maravilhoso, mas meus amados, isto é transbordamento, isto é acessório, isto é o além, porque o que nos enche e preenche é o verdadeiro pão da vida, o eu sou.
Quando Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel diante de Faraó, ele perguntou, eu vou dizer o que para eles? Quem é você que está me mandando? Como é que eu vou me apresentar lá? E Deus diz o quê? Diga para eles o meu nome. Eu sou. Eu sou. Deus não tem armas, Deus não precisa de armas, Deus não tem poderio econômico, Ele não precisa de poderio econômico, Deus não é identificado com uma nação, Deus não precisa de nação, Deus não é identificado com dinheiro, com qualquer tipo de moeda, Deus não é moeda, Deus não precisa de um templo, Ele não está identificado com um templo, Deus não precisa mostrar nenhum milagre, nenhuma cura, nem algo visível, Ele não precisa disso, porque Ele é o que Ele é, e isso basta. E nós precisamos conhecer esse Deus. O suprimento do nosso vazio só vai acontecer no dia em que nós compreendermos que o amor de Deus, o próprio Deus, nos basta. Quais são os teus feitos? Jesus diz, eu sou o pão da vida. No verso 51, verso 48, aliás, ele diz, eu sou o pão da vida. Dá para memorizar esse texto e ir para casa, talvez tentar nesta semana lembrar desse princípio para que você não esqueça. E talvez eu esteja martelando o mesmo princípio semanas após semanas, porque no meu coração às vezes eu duvido que nós estejamos entendendo. É muito profundo, mas ao mesmo tempo é revelador, é libertador. Faria uma diferença nessa congregação que nós certamente presenciaríamos a glória, o poder de Deus atuando na vida de cada um, nos grupos pequenos, nas famílias e na comunidade, se nós compreendermos de verdade este princípio, este valor, esta palavra. João, capítulo 6, verso 48, fácil de memorizar, não é? Jesus não tem pão para lhe dar. Você veio atrás de quê aqui? Você veio em busca de quê hoje à noite? De um milagre? De um livramento? De uma cura, de uma manifestação de poder, de uma resolução para os seus problemas financeiros. Veio atrás de um marido, de um namorado, de um noivo, de uma noiva, de um homem, de uma mulher, de um filho, de um pai, de uma mãe. Você veio atrás de quem? Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou o pão da vida. E o verso 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Não é maná, é Ele o próprio, é a pessoa dele. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Não é a hóstia, não é a ceia do Senhor, é a compreensão de que Ele nos basta. E a pergunta é, do que é mesmo que você precisa, meu irmão? Quem ou o que pode suprir a sua falta, a sua lacuna, o seu buraco de aceitação no seu coração? Me diz, quantos quilos a menos você precisa ter para se sentir amado, amada? Quantas mudanças no seu rosto, na sua barriga, nos seus seios, na sua cabeça, no seu cabelo? Quantas mudanças mais você precisa fazer para se sentir amado, amada? Quem ou o que poderá suprir a sua falta de Deus? A resposta é nada, ninguém. Deus demonstrou o seu amor, Ele derramou o seu amor, Ele declara o seu amor, Ele faz transbordar o seu amor, mas acima de tudo, Ele é amor.
Por isso, todo suficiente. Ele é minha satisfação. Ele é o meu maior prazer. É por isso que Jesus diz assim em João 17, a vida eterna é esta, que nós o conheçamos. Presta atenção aos teólogos de plantão. E eu digo no sentido pejorativo da letra, que a letra mata, o Espírito edifica. Eu não estou dizendo aqui aos homens e às mulheres que têm sede de conhecer a palavra de Deus, a fim de conhecerem mais o Deus da palavra. Mas aqueles que têm sede de articular essa palavra para matarem-se a si mesmos e passarem a condenar os outros, estes são os teólogos de plantão. Preste atenção. Jesus diz que a vida eterna é esta: que conheçam o Deus Pai que enviou o seu Filho e que conheçam o Filho. Conhecer Jesus, ter intimidade com Ele, reconhecer a sua presença, isto é vida eterna. Sabe? É como estar em casa e dizer, eu não quero nada de você senão a tua presença. Fica aqui comigo. É como situações em que a gente está no leito e o que você quer da outra pessoa nem é um remédio, uma injeção, nada. Essa pessoa não pode dar. Fica aqui comigo, segura na minha mão. Eu quero que você fique aqui do meu lado. Não tem nada mais importante do que a tua presença. A tua presença. A tua presença. Salvação é isso, meus amados. Os únicos que têm uma lacuna de Deus, que ela é tão terrível, que eles se matam e se desgastam nesse mundo capitalista, nesse mundo hedonista, neste mundo humanista, secularista, os únicos que podem andar por aí com esse buraco enorme são aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E a nossa função não é dar para eles um compêndio de doutrina evangélica, não é dar a eles um estudo bíblico, mas é apresentar a eles a pessoa maravilhosa de Jesus. Só isso. Basta dizer do básico. O maior teólogo dessa congregação vai ser aquele capaz de olhar para alguém e dizer, ele disse, vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será aquele capaz de dizer, ele é o caminho. Será capaz de dizer, como eu disse a semana passada, que Maria fez e falou com propriedade, façam tudo o que Ele mandar, sigam-no, conheçam-o. Esse é o que conhece o Senhor. O Velho Testamento tem uma palavra chamada Iadá, quer dizer conhecimento. O livro de Oséias tem textos poderosos que fala sobre conhecimento. Estava lendo Jeremias capítulo 31, quando Deus anuncia a nova aliança para Israel, ela diz assim, olha, naqueles dias, ninguém vai precisar ensinar a ninguém, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque o Espírito de Deus que está naqueles que nasceram de novo, revela quem é Jesus. Você anda na presença dEle, você anda com Ele todo o tempo, só precisamos ter a percepção do que está acontecendo em nós, e aprendermos a buscar satisfação nele, só nele, nele e só nele. Anunciarmos a Ele, só a Ele. Proclamarmos o nome dEle e só isso. Ele que nos basta, a fim de que a gente se ajunte aqui
plenos e cheios de Cristo e de Deus, e que a gente possa esperar aquilo que Ele mesmo prometeu na palavra. Nem precisa pedir, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor enquanto se pode achar, o restante virá. Ele prometeu cuidar, Ele disse que Ele vai dar antes de você pedir, Ele disse que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não se preocupem com aquilo que não lhes pertence. O Senhor é a sua maior preocupação agora. Conhecê-lo, andar com Ele, estar pleno dEle, satisfeito nele e buscar um equilíbrio para dizer: eu sou feliz porque o meu Deus, o meu Jesus me ama. Só isso. Sabe o que é que diz? A gente tem um cântico que eu acho perfeito e talvez composto num dos momentos em que o mundo ao redor desabou. E o autor diz: a tua presença me basta. A tua presença me basta. Você é capaz de dizer isso? A tua presença me basta. A tua presença me basta. Você é capaz de confessar isso diante de Deus agora? Jesus, tua presença me basta. Isso é tão revolucionário que se vocês saírem daqui com esta percepção, muita coisa não vai fazer mais sentido. O foco muda, as prioridades mudam, os relacionamentos vão mudar, porque a busca já não será mais por satisfação no outro, mas estando plenos de Cristo e de Deus, nós não podemos fazer outra coisa senão permitir que o amor dele passe através de nós para as outras pessoas. Eu estou querendo chegar no ponto em que o estímulo do amor mútuo seja a grande lição da noite, ou do dia, ou do momento em que o Senhor nos levar para esta caminhada. Mas qual é o grande receio? É que no momento em que eu falar sobre amor na igreja de Jesus, a primeira coisa que vão pensar é verdade, aqui não tem amor, eu preciso ser amado. Quem vai me amar? E aí você tem uma lista de exigências. Você tem uma lista de exigências. Porque esta lista está com você quando você se relaciona com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com seu patrão, com o empregado, com o irmão, com o líder, com o amigo, com o pastor, com a igreja. Você tem uma lista. E as pessoas são julgadas na base do amor que elas lhe devotam. Amor traduzido em dar, pão buscado, conforto buscado. O que me agrada é o que traduz o seu amor por mim. Quando você diz algo que eu não gosto, você não me ama. É por isso que Jesus, o apóstolo Paulo, disse que nós deveríamos amar os inimigos. Como é isso? O inimigo só faz o mal para a gente. Você está disposto a amar alguém que só lhe faz o mal? Tem alguém pronto aqui para amar quem lhe faz mal? Se eu pedisse para levantar a mão, não precisa fazer esse exercício. Poucos iriam levantar a mão. Você está pronto para amar o inimigo? Quem mandou fazer isso? Alguém que não regula bem da cabeça. Porque eu só posso amar alguém que me beneficia, alguém que quer o meu bem, alguém que tem algo para me oferecer. O inimigo me esfola, me mata, ele quer tirar de mim. Mas alguém suprido pelo amor de Jesus é capaz de amar até os inimigos. Por quê? Ele está pleno de Cristo, pleno de Deus, satisfeito. Ele não precisa de nenhum complemento.
ele é vaso, ele é canal, ele é capaz de passar, ele é capaz de dar, ele não tem demandas. Você bate e ele vai lhe amar. Você tira, ele vai continuar lhe amando. Você nega, ele vai continuar lhe amando. Você trai, ele continua lhe amando. Você ofende, ele vai lhe perdoar. E vai caminhando e olhando com misericórdia para a tua vida e dizendo, quem sabe um dia você vai conhecer o amor que eu conheci. Gente, tudo que Paulo disse, tudo que ele sofreu, tudo que os homens de Deus sofreram no Novo Testamento e no Velho Testamento, só faz sentido se você compreender a suficiência do amor de Deus, da pessoa de Deus, na minha vida e na sua vida. Tua presença me basta. O texto e a música ainda diz, te quero, Deus. Depois diz, eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de desejar, o quê? A tua presença. Tua presença me basta. Plenos de Cristo e do seu amor, temos condições de cumprir o que Pedro recomenda. Devemos amar intensamente uns aos outros, amém? Nós vamos aprender a amar intensamente uns aos outros. Você diz, pastor, que legal, finalmente aquele irmão chato lá dos centuriões, ele vai me amar, pelo menos uma vez. Vai ser duro, vai ser difícil, talvez muitos corram. Mas nós vamos insistir que o povo de Deus precisa estar pleno de Cristo e pleno de Deus e disposto a amar uns aos outros sem condições, sem demandas. Amém? Eu vou amar o chato, o ruim, o doente, o inimigo, quanto mais o amigo, quanto mais o irmão, quanto mais a esposa, quanto mais o esposo, quanto mais o filho, quanto mais o pai, quanto mais o meu irmão em Cristo, quanto mais. Somos exortados a amar, não deixar a presença e o amor de Deus estancar. Para os que conhecem o amor de Jesus, resta o privilégio da plena satisfação e o privilégio de dar sem nada exigir, distribuir sem demandar, trazer para o meio da congregação o amor de Jesus, ao invés de querer apenas levar. Eu não posso deixar de te amar. Tua presença me basta. Voltando aos presentes. Uma pessoa suprida consegue amar e reconhecer as formas simples e complexas de amor, não é verdade? Você dá um grampo, o indivíduo diz, obrigado, um grampo. Desenvolve gratidão no coração. A coisa mais tremenda é você olhar um pai que é capaz de dar uma balinha, capaz de dar um carrinho de madeira, podendo dar um avião. E aquela criança olha e diz, obrigado, pai. Obrigado, pai. Porque o mais importante não é o presente dado, é a presença do pai que ama. O presente não é nada, esquece rápido. O abraço do pai é mais importante, o olhar do pai é mais importante. É muito mais importante. Aí nós podemos ser reflexos dessa relação paterna, desse amor de Deus para conosco. E talvez pararmos de ensinar aos nossos filhos essa loucura que a sociedade impõe sobre as crianças. Ter, saber, dar, tudo status. Na contramão daquilo que é principal e daquilo que eles mais precisam, o amor de Deus em Cristo Jesus. Quem está pleno do amor de Cristo é capaz de perceber os pequenos gestos. Reconhecemos que amar não é uma tarefa fácil. Como também não é fácil reconhecer as formas simples e concretas de amor.
de um simples olhar. Você é capaz, um simples olhar, reconhecer o transbordar sobre você? De um gesto pequeno de amor, ao dar a sua própria vida por alguém, tudo pode ser feito em amor, quando nós estamos plenos de Cristo, cheios de Deus. Por exemplo, você ama a Deus com vida, palavras, atitudes, obediência, dedicação, santidade, dando ouvidos, respeitando, conhecendo mais, entregando-se. Você ama a si mesmo, cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua saúde, das suas amizades, das suas roupas, dos seus sapatos, de uma forma tão maravilhosa. Amar o próximo é considerar, entender, honrar, ajudar, ouvir, beneficiar, compartilhar cargas. Amar o cônjuge é cuidar, atender, ouvir, honrar, ministrar, prover, admirar, porque você está pleno. Porque o amor de Deus está passando, priorizando. Amar os filhos, provendo, protegendo, disciplinando, investindo, admirando, corrigindo. Esquece essa história de trauma. Quando você diz não para o seu filho, não tem trauma. A Bíblia diz que o filho que está sem correção não é filho, é bastardo. Qual é o pai que não corrige o seu filho? É aquele que não ama. Quem ama, corrige. Porque não está preocupado em, ele não vai gostar mais de mim. Não, ele não precisa gostar mais de mim. Eu estou suprido pelo amor de Deus. E eu vou dar a essa criança o que ela precisa, não o que ela quer. Amar o inimigo é perdoar, é fazer o bem, é orar por ele, confrontar, servir, falar em amor. Amar o irmão é perdoar, é tolerar, é ensinar, é cuidar, é assistir, suprir, bem dizer, servir, visitar, interceder. Podemos fazer isso uns pelos outros, sem demanda, sem busca de reconhecimento. Amar o mundo é interceder por ele, é pregar por Fortaleza, para Fortaleza, interceder por Fortaleza, denunciar, brilhar, servir, confrontar, ser sal e luz, testemunhar. Numa comunidade onde a presença de Jesus não é notada, um gesto de amor sempre é insuficiente e às vezes até mal interpretado. O que as pessoas mais fazem é julgar umas às outras, dizendo: você viu o que ele fez comigo? Você viu como ele não olhou para mim? Você viu como ele não fez? Um indivíduo com um buraco enorme do tamanho de Deus, querendo achar na congregação um meio de suprir suas necessidades. Fala mal, age mal, murmura, derruba o outro. Não. O amor de Jesus há de imperar, há de reinar no nosso meio. Porque as pessoas que conhecem o Senhor conhecerão o seu amor e conhecerão que Ele é amor. Saberão na palavra das declarações de amor do Senhor por nós, do seu cuidado por nós. Deus não precisa nos dar mais nada para provar o seu amor. Ele já deu o seu precioso Filho. Não precisamos de mais nada, Senhor, mais nada. Queremos ser conhecidos como a igreja que ama. A exemplo de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1,4 diz que aquela igreja tinha uma fé que funcionava, um amor abnegado e uma esperança firme. Porque queremos amar intensamente uns aos outros, e preste atenção, igreja, nós estamos nos dirigindo para um campo, para uma seara, para um lugar de descanso em Cristo Jesus, em que os valores do reino de Deus vão ser enfatizados e o Senhor será entronizado, mais focado nele do que em pessoas. Mais focado em pessoas do que em programas. Jesus
será suficiente para cada um de nós. E o seu amor vai passar por nós. Seu Espírito vai continuar operando em nós e nos revelando e nos mostrando a verdade na sua palavra. Como profetizou Jeremias. Nem precisaria agora que um ensinasse o outro. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Porque a minha lei eu vou imprimir na mente e no coração de cada um. Meus filhos, minhas filhas profetizarão. Estamos determinados a mostrar à igreja a suficiência de Cristo. A necessidade de sermos canais do amor de Cristo e a sermos gratos pelos pequenos e grandes gestos de amor. Nossa igreja tem duas expressões da presença de Cristo. Eu diria três. Primeiro, em você, em mim individualmente. Segundo, no grande ajuntamento. Terceiro, quando nos reunimos em grupos menores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, João 3,16. João 13,1 diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. O que eu chamo de amor fraternal, é para acontecer aqui no nosso meio, lugar onde a presença das pessoas, os gestos de amor, o louvor e a ministração vai continuar ou vão continuar nos unindo num só ideal, mas também o amor relacional, lugar onde a vida das pessoas, suas dores, traumas, conquistas e derrotas serão compartilhados em amor. E todos vão apontar para o suprimento que há em Cristo Jesus. A pregação é um ato de amor. Apesar de nem sempre conhecermos intimamente as pessoas, eu não sei o nome de nenhum de vocês. A única razão que eu estou aqui é porque Jesus me amou. E o amor de Jesus tem que transbordar através daquilo que eu mais sei fazer. Aliás, eu só sei fazer isso. Pregar a palavra. É um gesto de amor. Que vem dele, não de mim. Dele. Trazer 1 quilo de alimento ou uma oferta é um ato de amor que talvez vai alimentar alguém que você nem conhece, você nem sabe quem é, mas o seu gesto de amor transbordará para a vida de alguém. Amor, amor, amor. Eu vou terminar aqui recapitulando com você rapidamente. João 6. Jesus sabia que a multidão vinha atrás dele por causa de pão. Jesus disse, em verdade vos digo, vocês me procuram, não por causa dos sinais, mas porque comeste o pão e vos fartaste. E quando nós perguntamos a ele, o que é que o senhor vai fazer por mim? Os nossos pais no passado receberam milagres e o milagre do maná. Jesus fala de uma outra qualidade de pão. Eles pedem desse pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Talvez você precise lembrar desse texto amanhã de manhã. Ele é todo suficiente para você. Ele é todo suficiente para você. Ele é todo suficiente para você. Para nós, cristãos romanos, nesse país é tão difícil você acreditar em algo que você não pode pegar, não é? Por isso precisa pendurar no pescoço, por isso precisa colocar em cima do monte, no meio da praça. Mas o povo de Deus não vive de ídolos mortos. Nós temos um Deus vivo, um Espírito presente, que sopra sobre nós, que é como o vento, ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele disse que o meu corpo, o seu corpo é a habitação do seu Espírito. Paulo disse, Jesus em vocês, Cristo em nós, é a esperança da glória. Você precisa acreditar em Jesus e na presença de Jesus em você.
Você precisa acordar todo dia de manhã e dizer: Senhor, tua presença me basta. Tua presença me basta.